É isso aí então. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thales Pinheiro, sou engenheiro de aplicações das soluções SolidWorks e 3D Experience aqui na CADWorks e nós vamos ter uma série de webinars para falar um pouco mais sobre como esses dois produtos, o SolidWorks e o 3D Experience, podem se comunicar e trazer muitas e muitas vantagens para o seu negócio. Bom, a plataforma 3D Experience é algo extremamente novo, extremamente inovador que a Dassault Systems está trazendo. Nós vamos fazer basicamente uma série de apresentações, tá? Essa série de apresentações, elas vão acontecer nos dias 2 hoje, no caso, falando sobre salvando e validando os projetos em nuvem no SolidWorks. Vamos falar sobre gerenciamento de problemas e mudanças no dia 16/9 e no dia 30/9 nós vamos falar sobre modelagem em nuvem e aí nós fazemos a conclusão do raciocínio desse nosso projeto que nós vamos fazer juntos, tá? Bom, pessoal, 2/9 então, hoje a gente vai falar sobre salvar e validar projetos em nuvem, vamos falar tanto de peça quanto montagem. E para a nossa apresentação, eu vou falar um pouco da plataforma primeiro, né? A plataforma 3D Experience, ela é uma solução totalmente baseada em nuvem e a principal ideia da plataforma 3D Experience ela é criar uma plataforma de governança onde a sua empresa ela pode ter comunicação, engajamento, planejamento e armazenamento de arquivos totalmente seguro dentro da nuvem, dentro de um espaço alocado de nuvem, o que te garante com esse serviço que toda a equipe possa comunicar de várias formas diferentes, fazer simulação, fazer uma série de desenvolvimentos, melhorias, tudo dentro da plataforma 3D Experience, engajando a mesma equipe para que todo mundo fale a mesma informação. Tudo sempre sendo sincronizado na nuvem dentro da sua plataforma. E essa plataforma ela tem o principal intuito de, sem dúvida nenhuma, com pacotes de produtos dos melhores produtos da Dassault Systems, dar ao cliente a escalabilidade para que ele possa escolher qual produto, quando ele precisa e por quanto tempo ele pretende usar isso. É uma solução incrível e ela une toda a Dassault Systems dentro de uma única ideia, que é a ideia da plataforma 3D Experience, onde todos os softwares vão conversar, né? E dessa forma vocês vão ter um local em comum da empresa, onde você que já usa o SolidWorks, usa soluções da Dassault Systems, consegue, dentro dessa plataforma de governança, tratar os seus projetos de uma forma especial. E tudo isso, claro, eu vou demonstrar para vocês aqui, vamos fazer junto um projeto, um processo inteiro. Necessariamente, durante essa nossa série de webinars, o meu objetivo é apresentar como essas soluções, né, da Dassault Systems, da plataforma 3D Experience, se conecta com o SolidWorks, como eu posso salvar os meus projetos em nuvem, como eu posso gerenciar do meu fluxo de trabalho, como eu posso gerenciar mudanças, alterações do meu projeto, validar ele, processando análises em nuvem. Vocês vão perceber que tudo que eu vou estar comentando aqui é extremamente importante, voltado para a área de engenharia, já que é uma forma revolucionária de trabalhar com projetos. Tudo isso, pessoal, vai acontecer de forma conectada à internet. Então, o SolidWorks ele é conectado à nuvem, tem um gerenciamento seguro do ciclo de vida do produto, né, e os dados da plataforma totalmente em nuvem, de forma colaborativa. Então, eu posso dar acesso à minha montagem para que outras pessoas vejam, outras pessoas possam utilizar esse acesso para abrir ela e visualizar e mostrar para um cliente, por exemplo. Temos modelagem paramétrica subdivisional, que são novidades que a plataforma traz. Temos também a parte de desempenho, que seria trazer ali a tradicional análise em desktop para a nuvem. Eu vou comentar bastante disso hoje com vocês também. O nosso caso, nessa demonstração, nos três webinars, vai ser o DTV Shredder. Esse equipamento ele é muito utilizado para terrenos difíceis, para alcançar terrenos difíceis. Basicamente parece um patinete, vamos falar assim, onde o motorista vai sobre ele em pé e ele consegue subir de terrenos bem íngremes, né, passar por terrenos bem difíceis que de pé talvez fossem bem mais dificultosos de se ultrapassar esse terreno. Esse equipamento vai ser o nosso caso, nós vamos usar ele como um caso de sucesso, um case. E esse item eu vou comentar sobre ele passando por vários ambientes, desde o SolidWorks até a 3D Experience, e depois a gente vai falar um pouco sobre como a equipe vai trabalhar com esse produto.
Então nós vamos falar bastante dele. Bom, o que falta no meu projeto hoje é uma prancha piloto. Então vamos falar que o nosso projeto já está em desenvolvimento. E hoje eu preciso desenvolver uma prancha piloto, uma prancha que é onde a pessoa fica sobre ela, e é o que minha equipe vai desenvolver, trabalhando com tudo em nuvem, o SolidWorks Desktop conectado à nuvem, né? Então nós temos algumas dimensões para construir, uma transição de superfície, design e assim por diante para ser feito o conceito da minha prancha. Além disso, essa prancha tradicionalmente tinha 2 suportes fixos. Nós vamos mudar esse método de trabalho e ele vai passar a ter 2 suportes um pouquinho diferentes. E dentro do nosso projeto nós vamos tanto adicionar esses itens quanto modificar a montagem deles, colocar ali relações e depois mostrar como isso relaciona isso na hora de salvar na nuvem e como meus itens ficam processados da plataforma, na nuvem da plataforma 3D Experience. Bom, além disso, substituindo os dois, né? Igual eu comentei, tem uma pequena uma parte de borracha. Essa parte de borracha nós vamos levar para um estudo e aí nós vamos falar um pouquinho também sobre análises do Simulia, tá? Tem uma conexão para ser feita. Isso é uma montagem que um dos funcionários vão fazer. Esse é o nosso case, tá? É disso que nós vamos precisar fazer nesses 3 webinars. E para isso nós estruturamos em tópicos, então eu vou falar um pouco sobre design de peças, design de montagem e validação. Os 3 conectados à nuvem, seja na hora de salvar, seja na hora do processamento, seja no ciclo de vida. Gerenciamento de problemas e mudanças, modelagem em nuvem e conclusão de projeto são os nossos próximos webinars, então por favor não percam essa série de webinars. Todos os 3 compõem toda um aprendizado, todo um fluxo de trabalho dentro da plataforma. Claro, a gente vai dar um certificado de participação ao final desse webinar para você pôr no seu LinkedIn, para você compartilhar com o pessoal, para que eles vejam que você conhece e sabe o que é uma plataforma 3D Experience. Bom, no nosso case, nós vamos tratar basicamente de alguns indivíduos. Esses 4 indivíduos, 3 deles são muito importantes. Um deles vai aparecer em uma das nossas demonstrações, mas 3 deles são os mais importantes, que no caso vão ser o Pete, que ele é o gerente de projetos, vai ser o Dan, que é o engenheiro de projeto mecânico, e o Eric, que é o engenheiro mecânico, que é o cara que assina o projeto e faz a simulação, valida ele. Bom, começando pelo Pete mesmo, a gente vai falar primeiro do gerente. Perceba que cada um deles está conectado a um dispositivo diferente, tá? A plataforma 3D Experience, você consegue abrir pelo celular, pelo navegador de internet, com hardware simples, com hardware mais complexo. A plataforma ela é aberta em qualquer tipo de dispositivo que tenha acesso à internet. Bom, então a plataforma 3D Experience ela é basicamente um espaço seguro que depende de login e senha para que você possa entrar. Aqui no nosso caso nós estamos vendo a comunidade, um sistema de conversas e comunidades que os integrantes dessa equipe eles utilizam para comunicar, por exemplo, como o projeto está andando, né? Então você tira a burocratização somente por e-mail e traz uma plataforma de governança como a 3D Experience a comunicação entre equipes e a capacidade, claro, de termos conversas, videochamadas e tudo conectado via a plataforma 3D Experience. Então percebam que não é só um repositório de nuvem, mas também é um local onde eu posso reunir a minha equipe, cada um tendo o seu perfil, criando ali comunidades internas para comunicação, para criação de conversas. Então é extremamente abrangente a forma como a comunicação que a plataforma nos permite utilizar. Eu vou mostrar um pouquinho disso quando nós estivermos avançando com o projeto, certo? Bom, ele tem várias publicações. E essas publicações ele consegue curtir, compartilhar entre os usuários, colocar comentários. Uma dos painéis que nós temos é o 3D Lean, por exemplo, que é um aplicativo voltado à comunicação das equipes. Percebam que ele é bem interativo, porque eu consigo colocar pequenas notas de rodapé com mensagens específicas para pessoas, e essas mensagens elas servem basicamente para que você possa se organizar no seu dia a dia ali, colocar várias informações que a equipe pode compartilhar, indicar pessoas que vão participar daquela ação, daquela nota em especial. Por exemplo, no caso eu posso colocar um grupo de notinhas juntos,
coloca um texto. No caso, tem duas funções a serem feitas. Uma que é a prancha do nosso DTV, e a outra é criar a parte mecânica dessa prancha, né? Percebam que, mesmo criando essas notinhas, eu consigo atribuir também pessoas. Então, eu consigo colocar pessoas específicas para fazer cada uma dessas notinhas, indicar quem seria essa pessoa através da imagem do próprio perfil dela dentro da plataforma 3D Experience. Então, ele é basicamente o 3D Lean é o que eu vou utilizar para organizar, explicar como essa equipe está se organizando para mostrar para vocês como dentro da plataforma eles podem se comunicar e criar vários painéis diferentes, no caso, dentro desse aplicativo 3D Lean para comunicar à equipe o que cada um está fazendo, qual é a função de cada um para aquele próprio dia ou para o próximo dia e assim por diante. Esse aplicativo ele é bem interessante. E é uma ótima forma de documentar, né? Colocando, ao invés de ter aquelas notinhas físicas, a gente pode criá-las de forma virtual para a nossa equipe inteira. O mesmo acontece para um painel, por exemplo, onde o nosso amigo Dan ele vai criar o design, ele vai bolar como ele vai desenvolver esse produto. E o pessoal pode colaborar colocando notinhas, ele mesmo pode adicionar várias notas com decisões que ele precisa tomar. Isso a equipe inteira pode ver e assim eles sabem qual é a tomada de decisão que ele está fazendo ali naquele momento. Bom, então o 3D Lean é uma ótima forma de comunicação, não é a única, existem muitos outros aplicativos dentro da plataforma, é um mundo imenso de aplicativos que vocês podem conhecer, tá? Se vocês quiserem conhecer mais sobre os aplicativos da plataforma, podem entrar em contato comigo, eu vou ter muito prazer em demonstrar e mostrar como vocês podem trabalhar com esse produto. Bom, para nós começarmos o nosso caso do DTV, nós vamos falar primeiro sobre o design de peças. E para falar sobre isso, nós vamos usar o Dan, que é o nosso projetista e designer que vai bolar a nossa prancha, nossa primeira atividade, que é criar a prancha. Perceba que ele tem um workstation móvel, ele precisa rodar o SolidWorks, então ele tem o SolidWorks instalado na máquina dele desktop, e esse SolidWorks ele é conectado à internet e à nuvem de forma direta. Você pode ter esse perfil onde o SolidWorks funciona somente com a internet, ou você pode também ter o SolidWorks que funciona normalmente, como vocês já têm, conectando um conector, né, colocando um conector, perdão, que vai fazer com que ele suba seus projetos para a nuvem. São duas alternativas diferentes. Claro, eu posso entrar pormenores sobre isso de uma demonstração. Bom, o Dan ele tem as atividades dele, ele já tem ali dentro do dashboard compartilhado da equipe dele uma forma como ele deseja comunicar o que ele vai fazer hoje, amanhã, né, o que toda a equipe vai fazer. Percebam que a plataforma, por abrir o SolidWorks, é por dentro dela mesmo. Então ele simplesmente clica no botão esquerdo, onde ele abre um painel de aplicativos diferentes, e ele consegue encontrar um deles, que é o SolidWorks Premium, no caso, e através da própria plataforma ele abre esse SolidWorks. As funções desse software basicamente trazem a ideia de você não ter um servidor na sua empresa, por exemplo, mas sim uma nuvem conectada à plataforma 3D Experience, que vai ser preparada, diferente de outras nuvens, para receber arquivos SolidWorks, arquivos de vários outros softwares ele pode receber também. Eu posso pesquisar na minha nuvem por termo, então ela é indexada, eu consigo simplesmente colocar um termo e pesquisar e ele encontrar itens que eu preciso. Tem uma interface bem parecida com a do SolidWorks para aberturas, então eu consigo selecionar um item, abrir em modo resolvido, peso leve. Eu posso fazer vários tipos de modificações na hora de abrir o meu componente como se fosse o próprio SolidWorks. Uma vez que eu abrir esse meu componente, o Dan, no caso, ele tem um trabalho a ser feito que simplesmente é desenhar a prancha. Para começar a atividade dele, ele vai usar muito do próprio SolidWorks e também da plataforma. Então, para criar uma nova peça, percebam que ele cria essa peça diretamente na nuvem. Ele não precisa criar essa peça na área de trabalho dele para depois carregar, por exemplo. Então, ele pode adicionar um item à nuvem de forma bem simples. Bom, o trabalho dele agora é o dia a dia, então ele simplesmente precisa esboçar esse item que ele quer construir. Essa construção é bem simples, é a construção que nós já conhecemos via SolidWorks. Ele vai posicionar sketches, ele vai colocar algumas referências visuais para que ele possa desenvolver esse design. Então o trabalho dele agora é muito SolidWorks, igual nós já conhecemos.
sempre com a capacidade, a robustez que o SolidWorks dá na hora para que você desenvolva produtos e projetos bem complexos. Em poucos cliques ele pode pegar o conceito a partir da imagem e simplesmente ir adequando esse produto. Nós vamos ver ele criando essa prancha de forma bem sucinta. Então, vocês percebem que ele põe um esboço, faz algumas modificações bem simples para isso. E com essa superfície ele desenvolveu o produto que ele precisa, no caso, com poucas ações, esboços, sketches, né, trabalho comum que nós fazemos aí de desenvolvimento de Surface. Ele consegue criar o conceito da prancha e colocar o material, colocar dados assim, tudo isso a plataforma vai receber como informação e salvar também no momento que você estiver dando o upload na sua plataforma. Ele pode ir além ainda e usar as soluções SolidWorks para desenvolver ali a parte mais de encaixe, de furação, todo esse conceito padrão que você precisa desenvolver no seu produto, né? De forma bem completa, você pode ver que ele, usando o SolidWorks, ele coloca todas as soluções que ele precisa, desenvolve ali planificação de superfícies pelo próprio SolidWorks para poder ter a área completa ali daquele skate, né, daquela prancha. Dá uma analisada sobre a deformação dessa superfície. Ele usa ferramentas como que nós usamos do SolidWorks, inclusas do SolidWorks para isso. Ele utiliza até mesmo novidades de outros anos para adicionar textura nesse item. É bem fácil adicionar esse tipo de textura, tá? Então todo esse trabalho ele faz para que ele possa desenvolver o produto dele, e aí sim, uma vez que ele já tenha desenvolvido esse produto, nós vamos ser capazes de levar esse protótipo, né, com textura e tudo. Ele já fez uma parte de textura para impressão 3D, por exemplo, e agora ele pode de fato levar esse projeto para a nuvem. Então percebam que na plataforma 3D Experience ele tem um painel na direita e ele pode simplesmente dar um save na nuvem. Então aquele botãozinho que a gente usa para salvar na área de trabalho no servidor, por exemplo, nós utilizaríamos na direita mesmo o painel conectado à nuvem da plataforma 3D Experience. Para subir esse projeto na nuvem, aparece uma janela de gerenciamento onde eu posso pôr comentário de revisão, eu posso controlar a revisão do meu projeto, posso colocar tags de bookmark para identificar ele mais fácil na nuvem também, eu posso ver estados de maturidade do meu projeto. Uma vez que eu coloco esses dados, percebam que eu tenho status diferentes de reserva na minha plataforma que mostram quando o meu item ele já está em qual revisão, se ele está na nuvem, se a versão local é mais nova do que a nuvem, por exemplo. Tudo isso ele pode também controlar uma revisão, um fluxo para que ele possa aprovar o item, colocar ele como lançado, como o item ainda em trabalho. Então ele tem um fluxo simplificado no qual ele pode avançar ali e mudar o status da peça para todos os outros usuários também. Bom, o design de peças, então, ele conseguiu desenvolver toda a peça em SolidWorks. Vocês perceberam que ele desenvolveu em SolidWorks. E, uma vez que ele tenha terminado, ele tem a plataforma 3D Experience para que ele possa salvar esse projeto em nuvem. Isso fica salvo online, então dispensa o uso de servidor, ele dispensa uma série de investimentos de TI que você teria que fazer para ter um servidor. O trabalho dele é muito parecido com o que um PDM faz, porém sem um servidor, né? Onde eu dou um checkout do projeto, eu faço uma alteração do meu produto, então eu trabalho de forma local. Isso melhora muito o desempenho, já que você está trabalhando como se fosse um arquivo local, e em seguida ele dá um save desse projeto para a nuvem. E aí que nós vamos perceber as diferenças de como isso vai se comportar, porque uma vez que eu já levei esse projeto para a nuvem, eu consigo controlar ali a maturidade dele na nuvem, e eu vou mostrando mais coisas também para vocês poderem entender como ele funciona. Bom, o próximo passo agora é falar sobre design de montagem. Dessa vez, quem vai trabalhar com design de montagem é o Eric agora. Ele tem que fazer algumas alterações na montagem, e isso inserir peças que antes não estavam. Ele tem uma montagem completa e ele é a pessoa que faz a aprovação desse item todo, por exemplo. Ele tem ali na direita o painel da 3D Experience, né,
O foco do projeto dele agora é a alteração desses dois itens novos. Eles vão se comportar de forma diferente, tanto o encaixe que nós colocamos com o ângulo de 30 graus e aquela borracha no meio, né? Quanto essa transição, ele precisa colocar alguns posicionamentos, alguns componentes para que ele possa levar a mobilidade, né, da pessoa sobre o skate para o componente par, para fazer acionamento de motor e assim por diante. No trabalho dele, ele abre a plataforma 3D Experience, ele faz a reserva do item que ele quer trabalhar, como se fosse um checkout. E uma vez que ele fez a reserva desses itens, ele muda o status da montagem, no caso, para que ele possa alterar. Nesse sentido, ele vai inserir um novo componente. Ao inserir esse componente, ele pesquisa na própria plataforma 3D Experience, para que ele possa encontrar esse componente por termos mesmo. Então, ele pode pesquisar um termo, e na pesquisa, os componentes vão aparecer separados por configurações. Então, ele tem vários tamanhos diferentes do mesmo componente separado por configurações para agilizar o processo de inserção. Ele pode inserir um segundo item, nesse caso é o faz par com esse que ele inseriu agora. Ele vai usar dois desses basicamente, um na parte superior e um nessa parte inferior. Bom, agora o trabalho dele de novo, é SolidWorks, nós já conhecemos. Ele vai criar alguns posicionamentos, ele vai colocar referências o suficiente para travar esses itens, né, esses componentes de forma completa, com o intuito de transmitir esse movimento entre esses itens, né? Bom, uma transparência bem simples, ele coloca ali mais alguns posicionamentos, tem algumas funções que ele utiliza do próprio SolidWorks para agilizar o processo de posicionamento do item, pegando as referências desse item para acelerar a forma como ele vai posicionar eles. Tudo isso é SolidWorks, o pessoal já conhece, já utiliza SolidWorks. Então percebam que a própria curva de aprendizagem da plataforma 3D Experience, para que você possa salvar seus projetos em nuvem, é bem simples. Você pode simplesmente já usar o SolidWorks e implantar a plataforma como um complemento no que vocês fazem hoje. É uma forma extremamente dinâmica de armazenar seus projetos, para que eles estejam disponíveis sempre. Sem utilização de grandes implantações de TI, sem envolver SQL ou itens complexos, ele conseguiu fazer de forma bem simples esses posicionamentos para modificar a montagem dele. Então, feito o checkout, ele pôs novos componentes, colocou os posicionamentos entre eles, colocou algumas instâncias, algumas razões que ele precisa para diferenciar esse projeto. E aí sim, nós vamos ter a limitação lá, tanto do movimento para um lado, para frente e para trás, no caso, né? E esse item vai acionar os componentes depois dele e assim por diante. Então, a movimentação 30 graus do nosso componente ali, ela vai satisfazer o que a gente espera. Bom, na plataforma 3D Experience, ele vai ter status e também algumas funções para dar um save desse projeto que ele acabou de fazer na nuvem. Se ele fosse modificar uma das peças que já estavam inseridas, ele pode dar checkout dessa peça, dar ali o reserve, e depois ele pode tirar essa reserva da mesma forma. Uma vez que ele der um save, isso é salvo na nuvem, lá no servidor, fica disponível para todo mundo que está conectado na plataforma e tem permissão para trabalhar ali na nuvem dele. E aí ele pode remover a reserva, liberando o item para ser editado por outras pessoas que tenham as mesmas devidas permissões. A plataforma 3D Experience ela é um item que depende extremamente de acesso de login e senha. Então tem que ser um usuário indicado com login e senha, com permissão específica para mexer em projeto ou para mexer em uma comunidade e assim por diante. Bom, falamos então um pouco sobre o design de montagem, né? Então como ele trabalha em peças e montagens e sobe esses arquivos para a nuvem. Nós podemos ver ali que é muito simples a forma como eu posso trabalhar com essa interação. Isso me traz uma grande vantagem de ter os meus projetos armazenados em nuvem, porque você tem uma grande segurança de que eles for do backup desses itens, de como eles estão sendo armazenados. Vamos falar um pouco sobre validação agora. Da mesma forma, o Eric ele precisa ainda validar esse produto antes de assinar ali, colocar a assinatura dele como engenheiro. Ele faz um estudo de elementos finitos, um estudo em fé, para identificar qual vai ser o comportamento desse novo sistema. Então ele
ele tem um componente que é aquela parte de borracha que ele quer entender como ele vai se comportar. Esse componente ele pode tanto desenvolver um estudo sobre ele, como sobre outros formatos que ele espera iniciar com esse item, como ele pretende colocar um item que tenha melhor resistividade, com a melhor função, com a melhor vida útil. Dessa forma, ele vai usar soluções da plataforma 3D Experience de simulação do Simulia, que é o Structural Model, para desenvolver ali um estudo de elementos finitos baseado naquele componente dele para estudar como esse item vai se comportar com o impacto, né, e o movimento de 30 graus que eu quero atingir com a minha montagem. Ele tem um setup bem simples, é um setup de cargas, de fixações, de movimento, de contatos e restrições que são feitos em análises geralmente. E a partir disso, ele vai utilizar um grande poder da plataforma 3D Experience, que é fazer esse estudo não de forma local, usando a memória RAM e o hardware do computador, mas processando esse projeto, essa análise, na nuvem 3D Experience. Então é uma forma nova de processar análises, onde você tem ganho computacional gigantesco, onde você não precisa parar o seu computador ali, não poder desenhar, por exemplo, para executar isso. Você prepara tudo e utiliza a nuvem da Soul Systems, da 3D Experience, para processar esse projeto, para dar um play nele, minimizar isso e usar o seu computador para o seu SolidWorks para continuar modelando outros componentes. Então, através dessa solução, você é capaz de encontrar diferentes comportamentos, tá? Isso, a escalabilidade da plataforma 3D Experience é muito grande, porque dá acesso a projetos SolidWorks sendo estudados no Simulia, por exemplo, que é um dos maiores solucionadores do mundo aí, para você fazer estudos avançados, não linear, como esse aqui, por exemplo. Tanto para um conceito inicial, básico, quanto para conceitos diferentes, né? E dessa forma, fazer o estudo de como eu pretendo aplicar esse item no meu projeto. Então percebam que de forma bem sucinta e bem rápida eu posso utilizar as próprias soluções do Simulia para melhorar ali o meu trabalho em nuvem. Tudo isso, pessoal, gera a capacidade de escalar a solução, né? Deixando tudo mais completo. Dessa forma aqui, fazer um estudo não linear de itens como esse, a partir de softwares como o Simulia, né, com diferentes possibilidades de análise, com diferentes etapas. Eu posso processar esse item, posso processar com sonda, visualizações, todas as vantagens ali que o Simulia tem, né, para um estudo de elementos finitos. Pela plataforma 3D Experience eu tenho acesso a aplicativos como esse que trazem funções do Simulia para a plataforma 3D Experience. Percebam que a plataforma 3D Experience ela nada mais é do que a união dos melhores produtos da Dassault Systèmes, das melhores aplicações divididas em pequenos aplicativos e voltadas a uma plataforma de governança. E tudo isso dá diversas possibilidades para que o trabalho seja feito de forma mais robusta, de forma mais completa. E com uma solução como essa, você possa encontrar diferentes tipos de soluções diferentes para o seu projeto, para o seu produto. Então, vejam bem, olha que legal, ele tem vários quadros diferentes com análises sendo executadas. Isso é bem legal, bem interessante. Bom, pessoal, falamos então sobre validação também. Os 3 tópicos que nós tínhamos que abordar para essa apresentação eram esses 3. Do design de peça nós temos algumas vantagens, a colaboração de design perfeita e backup dos projetos SolidWorks feitos diretamente em nuvem, sem a aplicação de servidor, sem grandes investimentos em servidores e hardware. Apenas a alocação ali da sua plataforma já vai ser o suficiente para que você consiga ter essa segurança, né, essa mobilidade. Recursos fáceis, mas poderosos, mas simples de serem utilizados, né? Então os próprios SolidWorks nós já conhecemos e a aplicação dele com a possibilidade de utilizar a plataforma 3D Experience traz diversas vantagens para o seu processo. E claro, né, o ciclo, eu não comentei, mas o ciclo de vida e gerenciamento na nuvem. Então eu consigo ter o projeto iniciado, projeto em andamento, projeto
lançado, faço um ciclo onde eu volto do início novamente. Então o ciclo de vida também é possível pela plataforma 3D Experience, algo que somente o nosso PDM fazia antes. E para validação, nós vimos aí várias vantagens também para executar a nossa análise. Uma delas é o ganho computacional, principalmente, além de ter acesso a ferramentas mais robustas ainda do que somente o SolidWorks tinha. Bom, pessoal, então essa foi a minha apresentação inicial, tá? Esse primeiro webinar vai ser postado também dentro do YouTube, vai estar disponível. Compartilhem com seus amigos também, tá? Se tiverem perguntas, podem fazer no nosso chat ou nos comentários do vídeo, que a nossa equipe vai respondendo aí durante a apresentação. Acho que eles também estão respondendo para me ajudar, para falar um pouco sobre a plataforma para vocês. No mais, a gente se vê na próxima. Não percam a série de webinar, tá? Quem assistiu os 3 webinars vai receber um certificado nosso de que ele acompanhou essa apresentação, que ele conhece isso, né? E esse webinar esse certificado vai agregar mais informação aí para o currículo de vocês, tá legal? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí e até a próxima.